Em tempos de excesso digital, de ideias instantâneas, inclusive de inteligência artificial que avança cada dia mais e mais, falar da importância de um caderno para um criativo parece até um ato revolucionário. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela e hoje eu falarei sobre processo criativo, mas de uma forma muito diferente do habitual. Então vem comigo que eu vou te explicar como esse processo criativo é diferente do que normalmente a gente faz. Enquanto eu elaborava o roteiro desse vídeo, eu pensei como que eu conseguiria fazer um vídeo que fosse útil para criativos, para pessoas que talvez não sejam ou não se considerem criativos, mas era um hábito que eu realmente queria que alguém tivesse me incentivado quando eu tinha 15 anos. Quando eu escrevi aqui, ó, nessa agendinha, os meus pensamentos, os meus sentimentos, aqui eu jogava tudo o que estava acontecendo no meu dia a dia. Às vezes tinha só frases, pensamentos, e tudo isso é uma recordação. É algo que eu tenho e que eu queria ter muito mais, mas infelizmente eu acabei não cultivando esse hábito. Eu acabei perdendo esse hábito, abandonando esse hábito, e era um hábito que eu queria muito ter levado para minha vida, porque eu acredito que me tornaria muito mais criativo, inclusive me ajudaria até mesmo a entender os meus pensamentos, os meus sentimentos. Porque querendo ou não, quando a gente escreve, a gente guarda recordações, a gente congela aquele determinado espaço de tempo em palavras. Talvez você não vai conseguir congelar em uma foto, talvez você não tenha a oportunidade em congelar em um vídeo, mas você consegue sim congelar em palavras. E é isso que eu quero te convidar. Quero te convidar a criar um novo hábito nesse ano de 2026. Tá começando aí e todo mundo no início do ano gosta de cultivar algum hábito, e a gente sempre está em busca de hábitos que façam bem. Então esse é um hábito que eu tenho certeza que vai te levar à evolução, que vai te fazer evoluir no seu processo criativo. Muito mais do que um objeto, o caderno, ele é uma extensão do nosso pensamento criativo. Nele, as nossas ideias, os nossos pensamentos, eles podem respirar, podem amadurecer, podem se contradizer sem necessitar estar ou fazer parte da realidade que muitos de nós vivemos hoje, que é uma realidade que está aí, para quem quiser ver, que é o pronto para postar, onde tudo tem que ser perfeito, onde tudo tem que estar nos mínimos detalhes perfeitinho. O caderno, ele te dá a possibilidade de respiro das suas ideias, por mais que pareçam tolas, estúpidas, bobas, aparentemente elas pareçam, porque não se deve jogar ideia fora, elas têm a oportunidade de respirarem. Talvez você depois pode ligar uma ideia que pareça boba com aquela outra ideia que também parecia boba e gerar uma grande ideia. É um fato, isso pode acontecer. Talvez você fale: "Eu ainda não estou convencido disso. Eu ainda não fui convencida de que eu preciso de um sketchbook, de um caderninho de bolso, de levar um caderninho aonde eu estiver comigo". Então, se você ainda não está convencido, eu vou te dar motivações o suficiente para você, no mínimo, pensar, olhar para o seu sketchbook de uma forma mais amigável, mais amável. Então vem comigo, que eu vou te dar bons motivos para você comprar um sketchbook logo ou tirar aquele sketchbook lá da sua estante, da sua mesinha, que fica lá só comendo poeira. Primeiro, antes de tudo, eu vou te falar por que é importante ainda usar o sketchbook no seu processo criativo. As motivações já vão começar aqui.
Anota. Já pegou o caderninho pra anotar? Se não pegou, corre lá pra você anotar o que eu vou falar aqui. Já começa agora, já começa. Apesar da gente viver em uma era ultra conectada, o caderno, ele ainda é um dos espaços mais férteis para a originalidade. E quando eu falo sobre isso, eu não estou falando sobre você ser nostálgico, sobre as coisas do passado que você traz para o presente. Não, eu não estou falando de nostalgia aqui. Eu estou falando de neurociência, cognição e também liberdade criativa. O que a ciência e as práticas criativas nos mostram é que anotar à mão ativa áreas do nosso cérebro associadas, ligadas à criatividade e também à memória. Além disso, anotar em um caderno permite a não linearidade. Essa é uma característica que hoje, atualmente, apps não dominam muito bem. E se você estudou filosofia, se você estudou aí história, tá mais que comprovado que grandes gênios criativos, eles usavam um caderno para fazer suas anotações como o seu laboratório criativo. Se isso daqui não te convenceu, pelo menos não começou a te convencer, você já me fala que eu já desisto aqui, porque se seguir, se copiar um grande gênio criativo como Da Vinci, não é motivação pra você, não está minimamente te convencendo, você já fala que eu já desisto, porque sinceramente, aí pra mim também já é demais. Vamos lá para o próximo motivo. Agora eu vou te falar como um caderno, ele tem a possibilidade de potencializar o seu processo criativo. Que rufem os tambores. Primeiro, ele é um espaço seguro para erros. Ao contrário do digital, em que tudo precisa ser perfeito, o caderno, ele não precisa disso. Ele é um espaço onde você pode rabiscar, onde você pode contradizer, onde você pode errar, onde você pode ser caótico, tá? Aqui você não cria para ser visto, a não ser que você seja alguém que ilustre ou seja um criador de conteúdo de ilustrações. Aqui você cria para descobrir. Então não há essa pressão, né, que normalmente a gente tem quando a gente senta de frente de um computador e abre a tela em branco de um Photoshop, Illustrator, Figma, ou seja lá o app que for. Além disso, é possível também a organização não linear, ou seja, que há misturas de rabiscos, de conceitos, de brainstorms, de palavras soltas que aparentemente não possuem ou realmente não possuem ligação alguma, né. Então você pode fazer um mix de mídia, você pode fazer o seu mix dentro de um mesmo caderno. Então aqui, ó, se eu pegar, deixa eu mostrar algumas páginas aqui para vocês. Deixa eu ver se eu vou mostrar esse, deixa eu ver se esse tem alguma inspira vai, deixa eu pegar outro aqui. Pegar esse daqui. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra você. Você consegue ver no mesmo sketchbook que eu fiz uma colagem, outra colagem. Do nada, você encontra nesse caderno um olho, uma boca, uma textura. Deixa eu ver outro aqui, um rosto. Então, assim, essa é uma das possibilidades que o caderno, o sketchbook te proporciona, porque quando você normalmente vai anotar, fazer uma anotação de uma ideia, quando você está com o celular ou algo assim, no tablet, você vai em um app, você vai num bloco de anotações. Quando você quer ilustrar, você vai para um outro app e faz a sua ilustração. Então você não consegue ter essa não linearidade, você não consegue muitas vezes juntar uma coisa com a outra, ainda que não seja intencional. E aqui no sketchbook, como eu te mostrei aqui, você consegue misturar tudo, misturar textura, misturar ilustração, misturar colagem,
misturar palavra, misturar o que você quiser misturar aqui, você consegue, tá. Então, esse é o segundo benefício, o segundo motivo essencial e super importante de usar um sketchbook, tá bom? No seu processo criativo. O terceiro motivo que eu vou te dar é que você tem a possibilidade de ter ideias e referências e registrar isso de forma espontânea. Às vezes você está ali dentro do metrô, dentro do ônibus, na rua caminhando e você do nada tem uma ideia. Muitas vezes eu lembro que quando a gente tinha algumas atividades na faculdade que tinha a ver com jingles, quantas vezes eu tive uma ideia de jingle tomando banho, né? E outra, se você ir aqui no meu canal, que eu vou deixar depois pra vocês, se você ir aqui no meu canal, poxa, cadê o caderno? Aqui, achei. Se você ir aqui no meu canal, eu vou deixar linkado no card. Você vai ter acesso a um projeto que eu fiz chamado Ice Beach, ao processo criativo, a criação desse projeto. E da onde que veio essa ideia? Como eu citei lá, tudo bem que eu passo por cima do processo, eu não faço o processo junto, mas eu explico qual foi o processo usado. Eu tive a ideia, como eu citei lá, eu falei que eu desenhei, que eu ilustrei o lobo. Eu tive a ideia, eu não estava em casa. O que que eu tinha na hora? Um caderninho desse daqui de bolso. E aqui foi da onde surgiu o logo, a logo que eu fiz nesse projeto. Aqui também foi na onde eu pensei, idealizei naquele momento algumas formas de diagramar ou fazer a embalagem do projeto, dos produtos. Então você vê, se eu não estivesse com esse caderno comigo enquanto eu estava na rua, possivelmente, eu esqueceria essa ideia. Eu não teria captado ela espontaneamente, como eu captei naquele momento. Eu poderia esquecer ela, eu poderia depois não me lembrar corretamente. Então, às vezes, é uma ideia espontânea que você vai ter, e se você falar: "Ai, é muito grande, não consigo levar um caderno", gente, olha o tamanho desse caderno. Eu consigo colocar esse caderno aqui, ó, no bolso da roupa que eu tô usando. Guardei o caderno dentro do bolso. Então você vê, se eu não estivesse naquele momento na rua com este caderno, eu simplesmente tinha perdido uma ideia. Eu simplesmente não teria aproveitado a ideia aqui, ó, de onde surgiu a ideia de como seria o picolé. Tá aqui. Se você ir lá no meu projeto no vídeo, você vai ver que o picolé é isso daqui. Então eu estava com esse caderno, e porque eu estava com esse caderno, eu tive a possibilidade de captar aquela ideia espontânea que eu tive naquele exato momento. Tá vendo? É possível que eu ainda não te convenci. O que dizer mais pra você? O que te falar mais? Se isso daqui não te convencer, facilita o meu trabalho. Me deixa te ajudar, por favor. O quarto motivo que eu vou te dar é que ter um caderno, ele te possibilita criar um ritual criativo e também uma identidade estética. Quando você está ali com o caderno, é um momento que você consegue focar e desacelerar, experimentar. Quando você está com o celular, quando você está com um objeto digital, normalmente vai ter notificações, às vezes você postou uma foto e daqui a pouco alguém dá um like, ou alguém manda mensagem, então você acaba desfocando daquela tarefa ou daquela atividade que você deveria estar focada. E quando você pega um caderno, seja para escrever, para ilustrar, você consegue focar naquele momento e naquele processo. E não existe coisa mais sua do que um caderno. Existe coisa mais sua do que o caderno? Eu não. É uma das coisas que realmente é algo que é seu, que é sua identidade e que é algo que identifica você como um ser humano único, muitas vezes diferentes uns dos outros. Então,
é um momento somente seu, é um momento que você vai experimentar, um momento que você vai viver, seja para fazer uma ilustração, né, para você experimentar materiais ou técnicas, você consegue tudo isso experimentar no seu caderno. Então, assim, é um ritual que inclusive vai trabalhar, como eu disse, o seu foco, vai desacelerar a sua mente, que às vezes a gente mexe muito no celular, fica aquele monte de pensamento. Às vezes você tem uma ideia e sua mente fica acelerada porque ela tá buscando uma solução, tá buscando como associar uma coisa com a outra. E a partir do momento que você abre um caderno, que você escreve a sua ideia ali, você já tirou aquilo da sua mente. Sua mente já pode focar em outra coisa, ela já pode ir para o próximo, porque você esvaziou seu pensamento. Você consegue inclusive manter o foco. E anotar é uma técnica de meditação. Uma técnica de meditação consiste também naquele momento que você está desfocado, você ir lá e anotar, porque você esvazia os seus pensamentos, isso tira inclusive a ansiedade. Às vezes você está ansioso com um projeto, com alguma coisa assim, então o hábito de ir lá e anotar já esvazia sua mente, já dá possibilidades do seu cérebro, liberar para o próximo estágio. Então se ele ainda está no estágio de procurar soluções, ele, poxa, já pode ir para o estágio de validação, né. Ele pode te dar outras ideias, gerar outras ligações de uma coisa com a outra. Então, sim, tenha um caderno, tá. E outra, se cadernos não fossem tão importantes, né, por que será que cadernos de gênios criativos são leiloados por milhões? Será por que Bill Gates pagou milhões para para adquirir um dos cadernos do Leonardo da Vinci? Você acha que foi por acaso? Com certeza não, né. Quando você tem um caderno, quando você encontra um caderno de alguém, você tem acesso à mente criativa daquela pessoa. Você tem acesso às ideias daquela pessoa. Você tem acesso à identidade daquela pessoa. Como que era o processo de criação, o que que ela experimentava, os testes daquela pessoa. Então, tudo é uma documentação, algo que você vai documentar a sua evolução, o seu crescimento, os seus testes. Talvez você usa hoje um material e daqui a alguns anos você não usa mais esse material, você experimentou outros materiais e gostou de outros materiais, mas depois você for ler o seu caderno lá e você fala: "Poxa, eu queria voltar aqui e experimentar aquele outro material, olha como ficava bacana". Então, tudo isso é algo extremamente benéfico para o seu processo criativo. Você acha realmente que tirar um tempo seu, sair um pouco do mundo digital e ir para o mundo físico, o mundo manual, você realmente acha que não vai te acrescentar? Eu sei que a gente vive na era da IA e que cada dia está mais e mais evoluindo e é incrível. Eu não sou uma criadora que sou contra usar a inteligência artificial nos processos criativos, mas eu também sou uma criadora que eu sou super a favor do manual, porque ambos acrescentam. E assim, existem coisas que o IA ela consegue copiar, mas existem coisas que te tornam único, que é a sua identidade. Então, o que diferencia você, criativo, de outro criativo? É a sua identidade. Se o que você faz todo mundo também faz, por que alguém vai te contratar se não há uma identidade? E eu sou do tipo de pessoa que eu sempre escutei e ouvi que o que te fazia ter um destaque, que te fazia chamar a atenção era a sua identidade. Então, eu sou da galera que era aquela galera que buscava descobrir sua identidade criativa, o que te tornava único, o que fazia o seu trabalho ser único. E eu acredito que sim, ainda que a gente viva na era da inteligência artificial, isso ainda é essencial. E que usar a IA no seu processo criativo é uma parte do seu processo criativo, mas não é todo o seu processo criativo. Não pode reduzir o seu processo criativo àquele único momento, ao sentar e produzir com IA. Não, pode ser uma parte do seu processo. Eu penso assim, pode ser uma parte do meu processo.
mas não pode ser a parte essencial. Onde fica a minha identidade nesse trabalho? Se eu não tiver identidade, qualquer pessoa pode fazer o que eu faço. E não existe, gente, coisa mais bela. Por mais que você fale: "Olha, eu crio com IA, eu isso, aquilo, não sei o quê". E, gente, existe coisa mais legal que você abrir uns desenhos. Eu tenho umas folhas antigas que depois eu vou fazer um vídeo de desenhos meus, e tem horas que eu olho e que às vezes eu paro de desenhar. Tem horas que eu olho pra um desenho assim e falo: "Mano, fui eu que fiz, realmente?". Tem horas que eu nesse olho eu estava inspirada. Gente, isso é tão legal, sabe? É tão legal você olhar pra um monte de olhos assim, saber que foram suas mãos que produziram, sabe? Como você vai falar assim: "Ah, não quero". Lógico que a escolha é sua, mas olha como acrescenta no seu processo criativo. Olha como crio identidade. Se você folhear aqui o meu caderno, você vai ver que os desenhos aqui são todos assim, com lápis preto, seja giz, seja lápis de cor, tudo é preto. Isso daqui cria o quê? Uma identidade criativa, tá vendo? Prova viva. E isso não é algo que é porque eu sou eu. Não, isso daqui é um hábito e uma possibilidade que todo mundo tem à disposição. Todo mundo tem à disposição criar a sua identidade, o seu repertório criativo, ter o seu próprio laboratório criativo. Cabe a você escolher se você quer ou não ir em busca da sua identidade, em busca de saber quem você é. Eu tô falando aqui sobre esses cadernos, mas aqui eu mostrei caderno de ilustração, mostrei caderno de anotações, eu mostrei um caderno de colagem, de misturas, de técnicas, de texturas, mas você pode simplesmente ter um caderno para anotar suas ideias, anotar o seu dia, um diário. Então, tudo isso gera a sua identidade, tudo isso trabalha o seu foco, trabalha a sua memória, trabalha o seu repertório, tudo isso é insumo criativo. Tudo isso cria a sua identidade e desenvolve a sua identidade criativa. Talvez você se pergunte por que Bill Gates comprou um dos cadernos de Da Vinci por mais de 30 milhões de dólares. Quando ele comprou, ele não estava adquirindo apenas papel e tinta, ele estava adquirindo, primeiro, o rastro vivo de um gênio, porque o caderno ele é o backstage da criação, é onde as ideias ainda estão cruas, elas estão vulneráveis e misteriosas. Segundo, é a prova física do processo criativo. A gente vive um mundo obcecado pelo resultado final, pelo produto final, e os cadernos, eles revelam algo muito mais raro, o processo daquele artista, o processo daquela pessoa. No caso de Da Vinci, ele desenhava enquanto escrevia, escrevia enquanto raciocinava, ele misturava os esboços de máquinas com reflexões sobre água, céu, emoção. Terceiro, é um relicário da história da humanidade. O caderno de um grande criador é mais do que um objeto pessoal, ele é um patrimônio cultural. Eles pagam milhões nesses cadernos por quê? Porque é um documento histórico, é uma janela para o tempo, é uma obra de arte em forma de pensamento. Outra é a materialização do valor intangível. Hoje falamos de economia criativa, capital intelectual, marca pessoal, mas os cadernos de pensadores como Da Vinci já era isso. Muito antes desses termos, eles pensarem em existir. Quinto é o mito materializado. Leonardo da Vinci ele representa o ápice da fusão entre arte, ciência e filosofia. Ter acesso aos seus cadernos é como possuir o DNA criativo do Renascimento. É como ter a pedra fundamental da inovação ocidental. Não é só a história, é a mitologia tangível.
é isso. Eu sinceramente espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que ele tenha acrescentado ao seu processo criativo, porque um dos meus objetivos é em cada vídeo que eu crio, em cada roteiro que eu faço, é realmente acrescentar no seu processo criativo. Às vezes, te fazer olhar para algo de uma outra forma, ou como você nunca olhou ou viu. E não é porque, eu sei de tudo, não. Aqui embaixo eu deixo aberto o espaço para comentários. Gente, eu quero que vocês comentem, eu quero que vocês falem, sabe? Vamos criar uma comunidade de pessoas que conversam, criativos, que dividem, que sabem uns com os outros, sabe? Vamos, dividir os nossos conhecimentos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Não esquece também de deixar um comentário, se isso acrescentou, de alguma forma no seu processo criativo. Se você esse ano vai se propor a criar um hábito de usar sketchbooks no seu processo criativo, seja para anotar suas ideias, seja para fazer uma colagem, para fazer um mix, sabe? Fazer que nem eu fiz em um dos meus sketchbooks, colar em textura e depois eu jogo uma ilustração. Eu quero que você fale se eu te dei motivos suficientes para você pelo menos pensar nessa possibilidade. Eu já comprei um novo sketchbook para esse ano, que depois eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, limpinho, novo. Vou mostrar para vocês para que que eu vou usar esse sketchbook esse ano. É para um hobby e um hábito que eu quero criar, que muitas vezes eu abandono, mas eu quero me propor, me desafiar a realmente criar o hábito, esse hábito criativo que eu quero, sabe, passar a ter, adquirir esse hábito, tá? E eu vou fazer depois um vídeo sobre esse hábito. Esse daqui vai ser meio que o meu laboratório, para uma coisa específica, mas será o meu laboratório. Não lembro quantas folhas tem aqui, mas eu pretendo sinceramente preencher. O meu foco é realmente preencher isso daqui nesse ano de 2026. Esperemos e aguardemos. Espero que realmente esse conteúdo tenha acrescentado para o seu processo criativo, tá? E te inspirado de alguma forma. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Beijinhos.